Assim, eu não tenho medo de errar disso que eu vou dizer. 98, 99% dos brasileiros são cientificamente analfabetos. O que é ser cientificamente alfabetizado? É assim, olha, saber que a gente não viveu com os dinossauros, entender mais ou menos como é que funciona o cosmos aqui, né, no nosso microcosmos, a posição do nosso planeta dentro da nossa galáxia. Minimamente o sistema solar. A água que ferve a 100 graus Celsius. Não sabe. Não sabe, né? Não. E não tem o mínimo interesse em saber. Você não pode gostar daquilo que nunca te foi tocado, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de filosofia, de liberdade, de ensino, de educação no nosso Brasil. Temos aqui um grande especialista, ele que é professor, filósofo, autor de dezenas de livros. Temos aqui Denis Xavier. Como é que salve, você tá? Salve. Beleza, cara? Beleza, e você? Baita prazer. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, cara. Uma honra. Tem um doutor aqui. Que nada, velho. Isso daí, papel aceita tudo. Quem mais? Tem aqui, ó, 25 anos na filosofia, professor da Universidade Federal de Uberlândia e um grande defensor da liberdade. Liberdade é uma coisa que você vem falando bastante já. Eu acabei assumindo, assim, esse... eu não sei, quase um sacerdócio, assim, na defesa das liberdades individuais. Isso é um pleonasmo quando eu falo liberdades individuais, porque não há outras liberdades a não ser as individuais. E a gente pode até falar mais sobre isso depois. E isso derivado dos meus estudos em filosofia, especialmente filosofia grega, né? Eu sou especialista nos gregos. Animal. E depois, cara, assim, frequentando uma série de outros textos e vendo o caminho para o qual nós estamos, ou o caminho no qual nós estamos, né? E o destino que se coloca ali adiante, não é nada animador no que diz respeito às liberdades. Então eu assumi para mim essa tarefa que é gostosa de se fazer, mas ao mesmo tempo muito dura. Num país tem que ter bastante propriedade, né, para falar, para você não se enroscar, né? Num país que tem muito desprezo pela liberdade. A gente vai falar muito disso. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, siga aí, a gente está chegando em quase 100 mil inscritos, colabore, deixe seus comentários aí pra gente. E para começar, quero falar da sua infância. Como começou o interesse por educação? Como foi sua infância? Tinha orientação familiar? Tinha pais professores? Cara, engraçado, assim. Minha mãe não é uma mulher de ciência, não é uma mulher da área da educação, mas foi uma mãe extraordinária, sempre muito presente, nos acompanhou a mim e a minha irmã desde sempre, nos momentos mais complicados da vida, ali na infância, no encaminhamento das nossas vidas, das profissões, etc, etc. Sempre esteve muito junto, continua junto até hoje. Minha mãe faz os meus cursos de filosofia. Ó, que legal. Ela tá com 70 anos e estuda grego clássico comigo. Sua mãe mineira? Minha mãe mineira. Ela nasceu em Goiás, mas uma vida inteira em Minas Gerais. Que cidade? Ela nasceu em Silvânia. É norte? Onde que é? Cara, eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca fui lá. Eu sei que é um negócio... Tava te falando, minha mãe é de Minas também, né? Ela lá do lado bem de piquititio. Viçosa. Mas minha mãe se mudou para Araguari, interior de Minas Gerais, e lá ficou. Tá lá até hoje, a vida toda. Eu saí muito cedo de Araguari, assim, depois de um certo percurso ali básico, fui embora. Mas até hoje, ela foi despertada pelas coisas da filosofia, inclusive. Outro dia a gente estava viajando de carro juntos, essas aulas de filosofia estão mexendo muito comigo, assim. Concepções que eu tive a vida toda, a respeito de fé, quebrando padrões, medo da morte. E aí eu fico vendo você falar essas coisas e de repente eu me vejo repensando tudo. Meu pai já sempre foi um cara da ciência. Sempre foi um cara da ciência, especialmente da astronomia. Legal. Apaixonado por astronomia, fez parte de grupos que construíram telescópios. Então é um homem que sempre leu muito sobre divulgação científica, fez esse trabalho também. Então esses livros sempre estiveram em casa, ali à disposição. Então, de alguma maneira, isso foi me encaminhando também numa certa visão de mundo. Só que interessante, a minha infância, ela não teve uma virada para o rumo da ciência, não foi muito cedo que isso aconteceu, foi mais para o esporte.
Meu pai foi nadador durante muitos anos e me colocou na natação. Cara, e eu comecei a ficar muito bom nisso. Comecei a nadar, comecei a entrar em seleção mineira, seleção brasileira. Quando eu vi, eu já era dezenas de vezes campeão mineiro, campeão brasileiro de natação, fui campeão sul-americano, cheguei a ganhar títulos mundiais de categoria, então eu nadei profissionalmente. É altão, né? Tem uma certa vantagem. É grandão, tem todo um biotipo que favorece, né? E lá pelas tantas, ali pelos meus 20 e poucos anos, eu tive uma lesão e já estava no momento no qual eu tive que fazer uma escolha, assim, ou eu vou para a vida e começo a ganhar fazer minha própria existência, porque Brasil, cara, especialmente na época que eu nadava, nem tinha possibilidade de se discutir patrocínio, essas coisas, não tinha isso. Assim. Hoje já é difícil, né? Hoje já é difícil. Hoje você vê a galera sofrendo aí. Muito, ainda sofre-se muito, mas muito menos, porque no nosso tempo, ali quando eu tava, vamos dizer, parando de nadar, quem estava explodido no esporte era o Xuxa, o Gustavo Borges e tal. Foi uma época de ouro, né? Foi, cara. Natação. Foi uma época maravilhosa. Até hoje não tivemos outra como Não tivemos uma geração como aquela. E assim, eu tava naquela esteira, eu tava naquele grupo ali, um pouco mais jovem, vindo naquele caminho. Mas sem qualquer perspectiva de patrocínio, de ganhos financeiros, de manutenção da vida com o esporte. De modo que ali eu tomei uma decisão, falei, quer saber, vou começar a estudar, vou voltar a estudar mais sério. E lá pelas tantas, travei contato com essa tal de filosofia. Aí eu nem pensava nisso. A ideia era fazer direito, seguir uma carreira por ali e tal, mas eu travei contato com a filosofia me consumiu por completo. Por quê? O que chamou a sua atenção no primeiro momento? Cara, eu acho que... Bom, primeiro que eu acho que existe um elemento meio de uma disposição própria do indivíduo. Eu sou muito grego nessa visão. Assim como você tem pessoas que têm uma certa disposição para as coisas da música, que tem certos talentos. Eu posso aprender a tocar, sim, mas eu nunca vou tocar como alguém que tenha talento nisso. Eu posso aprender a jogar basquete, mas eu nunca vou ser um jogador de basquete como foi um Michael Jordan ou um Oscar. Nunca vou ser. Então há uma certa predisposição, desde muito cedo, a uma vida examinada. A uma vida que ultrapasse os elementos do senso comum. O senso comum me incomoda muito. A vida de gado, tocado, né? Vai para o curral, sai do curral, agora todo mundo para a direita, agora todo mundo para a esquerda. Comodismo. Essa vida conduzida por outros a partir de valores e princípios que eu sequer conheço bem, isso sempre me incomodou muito. Eu sou um sujeito, talvez por influência do meu pai... Contestador. Muito contestador, eu sou anárquico nesse sentido. As pessoas acham que a anarquia passa por bagunça. Não, de jeito nenhum. Mas de ruptura com uma certa ordem estabelecida que passa a ser questionada. Transgressor. Por que eu faço isso e não de forma diferente? Quem determinou que eu tenho que fazer dessa forma? Quem determinou que eu tenho que fazer dessa forma? Qual a legitimidade dessa razão de ser, dessa razão de existir, do modo como a vida é conduzida? Que é uma busca eterna para ir na origem, né? De onde que vem isso? De onde que vem Sim. isso? De onde vem? É um espírito filosófico. Quem escreveu... Beleza, tá na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia? Essas respostas, assim, de pessoas... Eu chamo de apedeutas. Que são pessoas que não passaram por um processo de formação... não, mas isso está na Bíblia. Não, mas isso eu está... Eu sempre falo, mas quem escreveu a Bíblia? Cara? Mas isso você pode ir para o mundo laico também. Assim. Não, isso está num diálogo de Platão. Ótimo, mas não quer dizer que por estar num diálogo de Platão, eu dediquei minha vida ao estudo desses caras, fiz doutorado em Platão. Não é porque está lá, então, que é verdadeiro e está certo. A verdade absoluta, né? Então o exercício é de questionamento. Tanto que Platão escreveu diálogos, exatamente, porque senão ele teria escrito tratados. Uhum. O diálogo como possibilidade de, no embate, melhorarmos a nossa condição, a nossa situação cognitiva, né? Uhum. O diálogo, ele tem isso de bonito. Quando ele é bem realizado, os dois ganham. Hoje em dia, que é um mundo de debate, né? Você quer destruir o outro, fica uma coisa muito... debate da ofensa, né? É circência. Né? Eu frequentemente sou chamado, participa do debate com o fulano. Vocês não querem um debate. Vocês querem circo. Frasezinhas de efeito, soco na mesa...
E eu não consigo, porque eu estou preocupado em buscar uma verdade, buscar uma resposta Sim. mais segura a respeito das coisas. Eu sou profundamente cético, não sou movido por nenhum tipo de espírito religioso, por uma concessão de fé. Então, a investigação sempre esteve muito atrelada à minha vida, cara, desde muito cedo, assim, sempre fui muito contestador. Agora, você falando isso, sempre fui muito contestador. Todo mundo indo pra lá, eu falo, cara, mas não quero ir pra lá. Que é típico de adolescente, né? Então, essa coisa de ser acolhido, né, pelo grupo. Nunca tive a menor preocupação em não ser acolhido pelo grupo, não ser aplaudido pela sociedade. Então, esse peso eu não vou levar pro caixão. Mas você acha que ser contestador assim mais te ajudou ou prejudicou assim nessa sua evolução pessoal e profissional? É muito mais doloroso, é duro. É porque você ser o do contra não é fácil, né? É duro, é duro. Se você pegar a história dos filósofos, o que você vê frequentemente? E eu não sou filósofo, você gentilmente se referiu a mim como filósofo, e nem é uma correção de gente chata, não. Eu fiz outro dia um desenho do que seria, né? Eu sou um professor de filosofia. Então vamos pensar assim, a metáfora que eu desenho, o desenho que eu projetei. O filósofo é o construtor do avião. É o cara que constrói a máquina. Ele constrói toda aquela estrutura na qual toda engenharia. Outros podem voar. Então, por exemplo, eu como professor de filosofia, eu sou um piloto de avião. Eu entro nas máquinas produzidas pelos filósofos e piloto aquilo e mostro quais são os comandos que podem ser feitos, quais são os limites daquela máquina. Como dar esse salto de professor de filosofia para filósofo? Cara, o filósofo ele tem que construir o avião. Ou seja, ele tem que construir uma doutrina filosófica que tenha começo, meio e uma possibilidade de fim, que tenha uma certa estrutura orgânica, que obedeça a certos preceitos lógicos, argumentativos, né? Históricos, talvez. Históricos. Então não adianta só falar assim, quero ser filósofo. Aí vai lá escrever uma meia dúzia de porcaria. Há um certo reconhecimento dos pares, nesse sentido, que te colocam no debate, que te trazem para conversar. Então, hoje o cara forma em filosofia e já coloca lá na bio dele assim, filósofo. Assim, mas é comum em várias áreas, né? Você vê o cara que acabou de fazer um curso de fotografia, eu sou o diretor de fotografia. Pô, peraí. Calma. Mas a pessoa acha que é demérito. Não é demérito, né? Se você for um bom professor de filosofia, você está fazendo um trabalho extraordinário. Se você for um bom professor de história, né? Então, calma. Né? Mas você pretende? Nem um pouco. Não? Não tenho a menor pretensão de ser filósofo. Olha só. Ser professor de filosofia já dá um trabalho monstruoso. Apresentar a filosofia das pessoas para que essas filosofias sirvam como instrumentos para que a gente possa pensar melhor o mundo já dá um trabalho ferradíssimo. Mas não tem aquele pensamento assim, quero que a minha linha de raciocínio seja seguido por anos e cara, que eu seja lembrado. E sabe o que é? Um pouco do ego, né? Isso. Essa é uma pergunta que leva um posicionamento de certa modéstia. Eu, como estudioso dos gregos, tudo o que eu vi depois de Aristóteles, eu encontrei até Aristóteles. Já estava lá. Você entende? Então, assim... Foi só colocar ali uma firulinha. É um redesenho, uma reproposição, um aprofundamento típico de uma época, próprio de um tempo. Né? Então hoje nos chamam a atenção outros elementos e tal. Mas quando você espreme, e aí aquele sumo que você fala, cara, isso tá em Heráclito, tá em Parmênides, está nos pré-socráticos. Quando não tá em Homero, tá em Platão, tá em Aristóteles, tá em Sócrates. Mas os caras fizeram isso há anos e anos atrás e mesmo bizarro. Assim até hoje não conseguiram mudar, quebrar. É porque continuamos os mesmos. Somos os humanos de sempre. Poucas evoluções. Os problemas são os mesmos, cara. Assim, nós temos as mesmas angústias. As perguntas filosóficas, elas são caracterizadas por serem atemporais. Então, até hoje, a gente fala assim, eu quero a justiça, eu quero a amizade, eu quero a temperança, eu quero ser íntegro. Quero ética. Mas o que é isso? O que são essas coisas? A gente parte de um pressuposto que nós já sabemos o que sejam essas coisas. Quando, a bem da verdade, se eu parar aqui com você e falar assim, beleza, Máfia, a gente está atrás de justiça. Vamos definir justiça.
que é no trabalho socrático, né? Lá em praça pública, todo mundo conversando. Puxa, eu te amo, eu amo a minha esposa. O que significa amar alguém? Quais são os limites? Qual é a explicação que dá conta do amor, desse fenômeno? Hoje, modernamente, entram outros elementos que no tempo dos gregos não estavam no cálculo. Sei lá, disposições biológicas, questões químicas. E é tudo muito pessoal também. Né? Uma plástica cerebral, né? Existe toda uma conformação molecular, mas os problemas persistem, eles estão aí do mesmo jeito. Bom, vamos nivelar aquilo que eu te falei. Eu gosto de que os episódios... E eu tava falando de um negócio e a gente foi para outro, eu nem sei onde estava mais. A gente vai ali de um episódio funcionar para minha filha de 10 anos que está assistindo, até o meu pai de 75 e colocar tudo de uma forma que fique de fácil entendimento. Sim. De fácil entendimento. Eu cheguei a fazer a pergunta aqui para uma galera. O que é a filosofia, assim, explicado de uma forma objetiva e rápida? Porque muita gente começa a viajar, no final das contas não sabe explicar o que é a filosofia. Tá, vamos lá. A filosofia é uma investigação humana sobre tudo aquilo que nos envolve a todos, a partir de uma perspectiva racional, minimamente lógica e argumentativa que faça sentido para todos nós. Mas não foi claro. Não foi claro. Não, foi bem... Então vamos tentar tornar a coisa um pouco mais poética. A filosofia é o reconhecimento de uma falta. Que falta é essa? A falta de um conhecimento seguro sobre a realidade e sobre as coisas humanas. Legal. É isso. Os gregos colocavam... Vamos na palavra. Filosofia. Philos, amizade, amor. Sofia, sabedoria. É o amor pela sabedoria. Só que eu, numa concepção grega, só posso amar o que me falta. Eu só amo o que não é meu. Portanto, eu só estou em busca de alguma coisa se eu reconheço a ausência dessa coisa na minha vida. E o exercício da filosofia é o exercício de uma tentativa de preenchimento dessa ausência. Nós não sabemos todas as coisas. Por exemplo, por que existe algo em vez de um nada? Por que existe alguma coisa em vez de um nada? O que vem depois disso que nós chamamos de morte? Por que a nossa vida é como é e não de forma diferente? Por que nós temos limites cognitivos, limites na possibilidade do conhecimento, mas ao mesmo tempo nós somos capazes de fazer perguntas que vão para além desses limites? O exercício da filosofia é um exercício de investigação. É um exercício de pergunta, mas não é uma pergunta qualquer. Não é uma pergunta do boteco, não é uma pergunta. É uma pergunta que, uma vez feita, ela deve ser investigada dentro de alguns parâmetros minimamente lógicos, minimamente racionais, plausíveis. A pergunta ela tem que ser feita de maneira radical e você só pode abandonar a pergunta se, em caso de achar uma resposta que mais ou menos dê conta dessa pergunta. Então, por exemplo, filosofia não é religião. Filosofia não entra... A base da filosofia não é a fé. Sim. Porque a religião ela está em busca de respostas que deem conta de perguntas de maneira dogmática. Então eu aceito, eu digo amém, aquilo acabou. Não, eu não penso mais nisso. A resposta é essa, acabou. Tenho a resposta, vamos pro próximo. Eu tenho a resposta. Próxima. A filosofia diz, você tem mesmo essa resposta? Mas é meio enlouquecedor, né? Separar para... Mas enlouquecedora é a condição humana. A ponto de você não ter certeza de nada. De você sempre estar assim, pô, mas peraí, eu sempre acreditei que existe alguma coisa após a vida e de repente me falaram que não tem, agora eu não sei se tem ou se não tem. Máfia, acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, né? Por isso que a crença não é filosófica. Acreditar é uma concessão do indivíduo. Se eu disser assim... Eu acredito que após a morte a alma vai para um lugar e lá ela vai expiar os seus pecados, etc, etc. Que evidência eu tenho disso? Nenhuma. Nenhuma. Assim como eu não tenho evidência nenhuma de que não existe nada também, né? E que... Exatamente. Exatamente.
Então nós estamos no âmbito da investigação. Aristóteles, né, um grande filósofo grego, ele vai dizer, muito mais importante do que a resposta é a pergunta. É a possibilidade de você... O ser humano, ele não suporta vazios, né? Ele se incomoda muito com o ruído da pergunta, o incômodo da pergunta. Mas a pergunta é a condição natural do ser humano. Então, mesmo que você faça uma concessão de fé, não, eu acredito que após a morte eu vá para tal lugar. Tudo bem, você pode abraçar essa crença. Você pode tapar os seus ouvidos e falar, não quero ouvir mais nada a respeito disso porque eu já estou fechado nessa posição. Você se transformou numa caneca, num copo, numa cadeira, numa coisa que parou de pensar. Você tentou abandonar aquilo que determina mais profundamente a condição humana. A possibilidade da pergunta, da dúvida, da investigação. De não existir verdade absoluta, né? Se existe uma verdade absoluta, qual seja ela, dentro de quais critérios. Então, assim, causa incômodo. Por isso que as pessoas, de modo geral, acham que a filosofia é uma coisa chata, porque dá a impressão de não chegar em lugar nenhum, mas chega em muitos lugares. Em primeiro lugar, chega a um reconhecimento de uma natureza humana. Mas, cara, olha como nós somos por natureza. Não é qualquer resposta que dá conta da nossa existência. Sim. Mesmo que você abrace lá na sua igreja, no seu culto, no recesso do seu quarto, qualquer resposta, as perguntas estão batendo lá a porta, assim, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. E se você assumir uma condição humana, você vai falar, a pergunta persiste. O humano é complexo, né? É complexo. Mas a filosofia ela não é feita para uma aristocracia, para uma elite, de jeito nenhum. A filosofia, ela nasce em praça pública, né? Você acha que a filosofia ela pode ser ensinada para crianças? Tipo, já tem que ser colocado ali desde pré-escola? Pré-escola não, talvez no pré-escola também? Sim, eu acho um erro você pegar uma criança e enfiar nela qualquer conteúdo que a afaste de perguntas céticas sobre a realidade. O que é uma pergunta cética? A pergunta cética é uma pergunta que abre mão de respostas fáceis e não é abandonada diante de qualquer resposta. Então, deixa eu contar um caso que eu conto sempre, porque eu adoro esse caso, é de um grande cientista e divulgador de ciência dos Estados Unidos, chamado Carl Sagan. Esse cara morreu no final do século XX agora. E é aquele cara da série Cosmos. Assim, o pessoal adorava essa série, grande divulgador da ciência. Ele fala que a primeira lição sobre ceticismo... Não é do livro? Ele tem vários. Ele tem Contato, Cosmos... Pontes falou dele. Marcos Pontes. Um baita cientista e divulgador de ciência. Esse cara, ele falou que a primeira aula de ceticismo que ele teve com a mãe dele. E foi em que situação? Eles moravam em Nova York, e eles estavam olhando à distância, na ilha, algumas luzes, e a mãe dele falou pra ele pequenininho ainda, falou pra ele, eu vejo muitas luzes ali, devem ter pessoas por ali. E ele teria respondido alguma coisa do tipo, sim, eu as vejo, eu consigo vê-las daqui. E a mãe dele se volta pra ele e fala, não, você não consegue ver daqui. Porque a tendência poética, né, da relação mãe e filho, dizer, que bonitinho, que gracinha. A mãe dele já mandou na bruta, falou assim, não, você não vê, porque um ser humano não é capaz de ver a essa distância pessoas, assim. E ele já... Ele falou, cara, foi a primeira aula de ceticismo que eu tive. Não pretender ver uma coisa que eu não estou vendo. Ver o invisível. Eu não estou vendo. Eu não tenho motivos para aceitar que isso seja verdadeiro. Não há evidências de que isso seja assim. Então é claro que aí você cria uma disposição de crítica, uma disposição de investigação que você não encontra em qualquer lugar. E muitas pessoas se incomodam. Eu diria que a maioria das pessoas se incomoda. Porque as pessoas querem resposta. Se tiver um grupo, então, que diga assim, não, a resposta é essa, você fala, não, fui acolhido pelo grupo, então a resposta é essa. Você fala, que bom, me sinto confortável. Mesmo que seja um conforto no erro, ou na mentira, ou numa ilusão. É conforto. Que muita gente faz isso, né? Cara, até hoje na ciência, você pega lá na psiquiatria, você vai a uma consulta no psiquiatra, uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer tem uma fé? Frequenta uma igreja? Acredita em alguma coisa? Não é porque ele
Ele vai dizer, a fé tem necessariamente um poder curativo, mas o modo como você lida com a fé pode te levar a sair de uma situação mais dura do ponto de vista psicológico. Na prática, como você acha que pode ser introduzido isso para crianças? Já que não tem na escola, né? No grade curricular não tem filosofia tão cedo. Olha, se uma criança chega a uma certa idade, 2, 3 anos, começa a filosofar. Nós somos filósofos por natureza. O que acontece é que no curso da nossa vida, nós vamos desaprendendo a fazer filosofia, abraçando respostas fáceis como se fossem respostas suficientes. Então a criança começa, de onde vem essa luz? Por que o céu é azul? As perguntas básicas. As perguntas insuportáveis de criança. Porque nós somos seres da... Aristóteles fala que a filosofia surge da admiração, do espanto. Em grego é taumatzen. O taumatzen é o espantar-se que faz com que você filosofe. Então você olha para a sua pequenez diante do cosmos, por exemplo. Você teve aqui com um astrônomo, com um cara que entende muito de astronomia outro dia, o Sérgio. Então, quando você se coloca do tamanho que você tem diante do cosmos, né? Você fala, meu Deus, isso, né? Qual que é o meu papel aqui? Qual que é a importância que eu tenho aqui? Na real, não é nenhuma, né? Em relação ao universo. Esse espanto é o espanto da filosofia. Então, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse um filho, eu o treinaria para se espantar, sem oferecer a ele resposta qualquer. Resposta fácil. Sabe aquela resposta? Porque Jesus coloriu, sei lá, umas coisas assim, entendeu? Não, porque, sei lá, porque a plantinha veio e fez nascer. Não, eu prefiro deixar a dúvida plantada nele. Então, eu dou normalmente respostas complexas para essas perguntas e às vezes eu fico me sentindo meio chato, assim, porque era só uma pergunta e eu fiquei tipo 2 minutos falando. Mas você vai passar por chato se abraçar as coisas da filosofia. Né? Vai por quê? Aí você tem que ver que ou a culpa é sua por querer investigar, ou a culpa é dos outros por terem abraçado uma condição de ignorância como uma condição natural. Eu não quero ser popular no mundo de gente ignorante. É uma escolha. Para ser popular no mundo de gente ignorante, você precisa ser meio debilóide. Você quer? Eu não quero. Faz todo sentido. Eu não quero. Eu prefiro, muito honestamente, a solidão de um espírito filosófico do que o acolhimento de um público que eu desprezo. Mas e se você fizer isso pelo dinheiro? É uma escolha. Porque muita gente... beleza, não quero ser o rei da pisadinha, né, falando musicalmente, mas o cara fala, mano, eu quero o dinheiro que o rei da pisadinha vai ter. É uma escolha. É uma escolha. Eu lembrei do que a gente estava falando lá no começo, que aí eu desviei do assunto, mas quando você olha para a história dos filósofos, cara, você não encontra filósofo que morre feliz, né? Né? Você entende? Sempre é um final, é uma merda. Final trágico. É o cara que foi queimado. Por que ele foi queimado? Você pega... existe uma história de uma filósofa antiga, Hipátia de Alexandria, espancada até a morte. Ou o filósofo que foi expulso da cidade, foi colocado numa casinha lá, não sei onde, para ficar lá esperando a morte chegar. Ou preso. Por quê? Porque o pensamento contrário àquilo que a massa diz amém é profundamente incômodo. Causa sofrimento, causa uma dor. A ignorância é uma bênção, isso é uma verdade. É verdade, né? Cara, é uma verdade. Quando eu não sabia desse assunto, aí era tão mais fácil. Não, eu frequentemente estou dando aula, velho. Eu olho assim, às vezes, quando eu estou dando aula à distância, ali num aplicativo, lá no Zoom, que eu vejo as carinhas, eu vejo a lágrima descer assim, ó. Eu já fiz minha mãe chorar algumas vezes. Sabe que se for pecado, eu vou pro inferno direto. Conta aí, conta. Mas de olhar e falar, por quê? Porque aquilo tá mexendo. Aquilo tá pegando as crenças, os princípios, as opiniões que eu trouxe uma vida inteira e tá macetando, tá só refazendo, reconstruindo. E isso é como construir um corpo. Para criar músculo, você precisa de microfissura. Para criar inteligência e visão crítica, você precisa microfissurar as suas crenças, as suas opiniões, tudo aquilo que você trouxe como verdade. Mas não chega um momento que você, talvez sem muita base, comece a se questionar muito,
a ponto de criar uma certa questão psicológica, de você já não saber mais o que é a realidade? Não, cara, assim, se você fizer isso... Tudo que eu acreditava, de repente, cara, passa a não ser verdade. Principalmente quando acontece uma grande desilusão, né? Que é você começa a questionar determinadas coisas sobre, sei lá, uma sociedade, sobre um relacionamento, ou sobre verdades que você davam como absolutas e de repente mas aí você tem que ter a sabedoria de separar as coisas. O mundo que se coloca diante de você, das convenções. Então, por exemplo, não é porque eu desprezo as regras sociais que eu saio pelado na rua. Sim. Como já fez alguém aí no mundo antigo. Então... você pode fazer isso, você pode trabalhar esse desprezo ou esse questionamento sem se perder também num excesso que vai cair numa condição patológica. Eu conheço um outro caso, mas não é porque o cara fez muita filosofia, é que ele já tinha um certo desvio, vamos dizer assim, que deixava a condição dele pouco propícia. Mas o exercício da filosofia não, ele te deixa muito mais forte. Porque aí você passa a saber mais com o que você pode contar de fato, com o entendimento, com a ciência, que são limitadas. A nossa ciência é profundamente primitiva diante da capacidade que a gente tem de perguntar, mas é o que a gente tem de melhor. É aquilo que nos traz realmente, de forma tangível, a evolução, a entrega. Puxa, eu queria uma resposta mais plausível e verdadeira sobre isso. Não está no tempo, a gente tem que ter um pouco de paciência, às vezes não vai chegar. Né? A condição humana é a condição dessa incerteza. Né? E querer abandonar isso por qualquer pedaço de tronco passando na sua frente, não me parece ser muito inteligente, porque você fica nas mãos do primeiro charlatão que passar e que te diga uma coisa minimamente confortável. Que aí você vai na onda, né? Meu irmão, aí você vira o gado. Né? Especialmente em situação de grande sofrimento social. Especialmente. Você, assim, sem querer fazer uma provocação já fazendo, já ouviu falar de um sírio na Suíça? Tipo, tem o Sírio de Nazaré, igual tem essas grandes caminhadas, essas grandes manifestações de fé na Dinamarca. Eles não estão buscando o improvável, que, assim, como... a vida que flerta muito frequentemente com o desespero demanda por respostas. Por que eu tô passando por isso? Por que meu filho não tem o que comer? Por que eu tô doente e outro tem acesso a um tratamento e eu não tenho? Por que o meu parente morre na fila de hospital? Então... um pouco do pensamento de por que tem tantas igrejas na periferia, né? Exato, cara. Exato. Igrejas evangélicas a cada esquina. Para todo santo lado, velho. Na periferia, nas comunidades. Para todo santo lado. A galera tá buscando uma resposta. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que saiu recentemente. O Brasil está entre os países mais religiosos do mundo. Junto com África do Sul, Bolívia, Colômbia, uma coisa assim. Os menos, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia... Entende? Tipo, são aqueles dados que falam por si. Quando a água bate na bunda, a galera busca a espiritualidade. O cara tá aqui, velho. Assim, olha, eu tô comendo, eu tô trabalhando, eu não tô pensando que amanhã eu posso não ter comida sobre a mesa, né? Eu frequento uma boa escola, né? Eu não saio à rua tomando bala perdida, né? Tenho então uma certa segurança, tenho uma cama confortável para dormir. A presença do mistério já não é mais tão requerida. Mas nesses países a galera tem muitas questões psicológicas também. Né? Cara, mas tem questões psicológicas por outro tipo de dinâmica. Talvez pela falta de problemas. Não, assim, durante muito tempo falou-se de questões climáticas, existe isso também, mas não é o mais decisivo. Mas é que aí você entra também por outros elementos, por exemplo, na Coreia do Sul, por uma sociedade hipercompetitiva, né, que não admite a falha, que não admite o não sucesso. A beleza tem que ser são outros elementos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, não precisa nem fazer grandes estudos de antropologia. A desgraça atrai o mistério. Ela atrai. E quando a razão não dá conta de preencher aquela lacuna, não há espaços vazios. Alguma coisa vai ocupar aquele espaço. Você é ateu?
Eu sou agnóstico. Agnóstico. Agnóstico é o cara que não é ateu. Agnóstico é um cara que é o seguinte, meu pai diria assim, é um cara que tem em cima do muro. Não tem nada de em cima do muro, não. Porque meu pai é ateusaço. Eu não sou ateu pelo seguinte, por uma questão filosófica. Se eu não posso afirmar a existência de Deus dentro do meu mundo cognitivo, tato, paladar, visão, se eu não tenho evidências da existência de Deus, eu também não posso admitir a evidência da sua não existência. Uhum. Então, a posição do agnóstico, o grego não conhecedor, aquele que não conhece, é admitir. Bom, se você me trouxer evidências da existência de Deus que ultrapassem os dados de uma fé, porque a fé é concessão, sim, a fé é o contato com o absurdo, aí eu vou falar, então tá, eu não preciso mais falar em acreditar. Você está aberto a acreditar desde que te prove. Eu não estou aberto a acreditar, eu estou aberto a saber. Sim. Acreditar não me interessa. Você acredita nisso? Por que acreditar? E o Deus do Spinoza, o que você acha? Eu acho um desenho interessante, mas que também avança para uma percepção, vamos dizer assim, que tem lá os seus limites cognitivos, assim como o Deus aristotélico, né? Então, assim, são argumentações muito fortes por linhas razoavelmente racionais. Eu acho legal o Deus do Spinoza. Eu acho interessante. Eu acho muito interessante. Está mais próximo de algo que eu acredite, assim, sabe? Que seja plausível para você. Existe uma força maior, está em todos os lugares, está na natureza, existe uma força, sabe? Mas aí, cara, você vê que o meu posicionamento não é exatamente... Agora, o que eu acho mais bonitinho, eu sou acompanhado por muita gente muito religiosa, mas que a cada vez que eu falo, entende que eu não falo para ofender, que eu não falo para machucar, sim, que eu não falo no sentido, né, de machucar enquanto algo para causar dano, mas eu falo para colaborar com o processo de pensamento. Então, se você for pegar o nível médio intelectual do brasileiro em geral, é péssimo. Se você for pegar o nível médio intelectual do brasileiro que frequenta certas vertentes religiosas, é abaixo de péssimo. É pior ainda. É pior ainda. Então, você precisa trazer essa pessoa para conversar um pouco, né? Então, num país de gente analfabeta e analfabeta funcional, num país que tem os índices de leitura que nós temos, que são de África subsaariana, que tem desprezo pelas matemáticas, que tem desprezo pela ciência. Olha, eu não conheço nenhuma pesquisa no Brasil feita com bons critérios, mas eu posso te afirmar, assim, eu não tenho medo de errar disso que eu vou dizer. 98, 99% dos brasileiros são cientificamente analfabetos. O que é ser cientificamente alfabetizado? Assim, olha, saber que a gente não viveu com os dinossauros, entender mais ou menos como é que funciona o cosmos aqui, né, no nosso microcosmos, a posição do nosso planeta dentro da nossa galáxia. Minimamente o sistema solar. A água que ferve a 100 graus Celsius. Não sabe. Não sabe, né? Não. E não tem o mínimo interesse em saber. Você não pode gostar daquilo que nunca te foi tocado, né? Você não consegue. Já entrando nesse assunto de educação, com o governo, o novo governo, do ano passado para cá, você viu alguma evolução no sistema educacional? Mas nunca. Mudou Esquece. algo? Não mudou no anterior. Sim. Não mudou. Bolsonaro não fez nada. O Ministério da Educação só foi para as manchetes pelas infinitas trocas de figuras, muitas das quais profundamente vergonhosas. Não tinha nem diploma? Não, de gente que... Diploma falso, sei lá. Você lembra? É coisa assim. Bizarro. Coisa assim. Uhum. Um deles, professor Vélez, profundo respeito pelo professor Vélez, que foi o primeiro, mas o professor Vélez é um acadêmico. Aquele acadêmico, teórico. Era um homem que não tinha capacidade de gestão, como ficou comprovado depois, e não foi feito nada. Eles entraram numa disputa desesperada por uma supremacia narrativa, briga de Twitter. E eu fui convidado 2 vezes ao gabinete do Weintraub, à época que ele era ministro. Eu levei dossiês lá, assim, ministro, por favor, olha aqui, livros. Nós tínhamos equipes inteiras que se dispuseram a ir de graça lá, falar com o Vélez. Vélez, aqui, ó, tem coisas aqui que são ações administrativas, não tem que passar nem pelo legislativo, faz aqui na canetada. Sim.
Vamos dar um rumo. Um país que é mal educado como o nosso, cada enxadada é uma minhoca. Qualquer pouca coisa que você faz... já vai fazer uma diferença. Vai dar um baita resultado. Ah, cara, aquilo me desesperou profundamente, assim, porque estava desenhado que o maior cabo eleitoral do PT era aquele governo, que virou o que virou. Hoje nós somos governados por um terceiro Lula, que é um dinossauro teórico, pensa política como se estivesse em cima de um caminhão, num sindicato nos anos 60, 70. Fala coisas que nos envergonham a todos, como o Bolsonaro também. O Bolsonaro é um cara que ficou 30 anos, sei lá quantos anos no legislativo, votando com o PT o tempo inteiro. Sim. É uma figura do establishment político. E, cara, reforma educacional no Brasil... Não tem nem previsão. A gente ainda vai piorar bastante antes de começar a melhorar. Entendam, não é o que eu quero. Eu tenho 45 anos, eu não vou ver esse país andando em termos educacionais. Não vou, eu já sei disso. Então esse trabalho que eu faço, os livros que eu escrevo... Cara, de vez em quando eu faço uns posts assim, de instrução. Eu falo assim, olha quem foi Alexandre o Grande, olha quem foi Platão, olha o que eles fizeram. Aí você vai aos comentários, você lê uns comentários, você fala assim, não tem jeito, velho. O obscurantismo, a ignorância... Porque houve um tempo no qual a ignorância era motivo de vergonha. Eu fui criado numa casa que criança não falava, não tomava a palavra no meio de adulto. A criança tinha lá, vai brincar, mas se você for ficar aqui na sala no meio dos adultos, você ouve, sim, aprende como se portar, etc. Hoje... qualquer um fala qualquer coisa, em qualquer situação e, especialmente com as redes sociais, ganha legitimidade. Então, você comentou, eu tenho 25 anos de filosofia. Às vezes eu me vejo perdendo meia hora, uma hora, com um sujeito que está falando de terra plana. Nossa. Você entende, assim, o grau de... Andar para trás, né? Exasperação e desespero. Uhum. Então, vai demorar, vai dar muito trabalho, porque não tem bala de prata, né, velho? Não tem como você resolver isso de maneira simples, não tem. É um trabalho, como eles conquistaram, porque isso tudo, e é isso que a gente precisa entender, a educação brasileira, para estar no nível em que está, isso é trabalho de profissional. Para ser ruim como não é por um acidente, entende? Não é uma coisa assim, opa, a gente não deu muito certo, tomou uma decisãozinha aqui ruim. Não. Você vê, MEC, esses negócios. Isso daí é planejado para dar errado. Quanto mais... Não, é controle. É controle de mentalidade. É controle de pauta ideológica. É controle de... É poder. Não é ciência, não é conhecimento, não é nada disso. Os resultados falam por si, não precisa acreditar em mim. Olha para os nossos resultados. O Brasil não consegue traçar para ele próprio uma meta educacional e cumprir. Fala assim, não depende mais de ninguém, só da gente. Piorou. Isso independente de orientação, se é direita, se é esquerda, independente do governo. É assim, quanto mais a população tiver na merda e burra, melhor pra gente. Esqueçam, cara, porque quando a gente, eu falo porque eu tô mais alinhado com os princípios de liberdade individual, afastamento de Estado, que você vai encontrar um pouco mais à direita. Mas é claro que existe coletivista e populista de direita. Nós estamos vendo isso muito claramente no Brasil. Mas independe. O problema nosso não é esquerda e direita. Não. O problema nosso é coletivismo, é populismo, é ignorância. Outro dia eu vi um amigo meu falando num podcast, eu achei a observação dele fantástica. Eu falei assim, o que te faz acreditar que você merece ter um país melhor? Não faz por onde? Olha as escolhas que nós fazemos. Você entende? É a mesma coisa que você me pegar sedentário e querer ter um corpo fitness. Nossa, hoje eu acordei de novo com um corpo de sedentário. Por que será? Eu queria tanto ter um corpo hiper malhado. Você malha? Você dorme? Você come direito? Você faz o protocolo necessário para ter um corpo malhado? Não faço. Isso aqui é um milagre. Brasileiro não faz por merecer ter um país que preste.
Agora, pensando com as ferramentas que a gente tem, né? O professor, na verdade, né? Eu vi você falando que o considerado bom professor hoje em dia é o cara que faz dar risada, é o cara que entretém, né? Eu citei uma passagem de Platão e os caras não acreditaram que isso estava em Platão. Jura? Existe uma passagem na República de Platão, para quem estiver duvidando, está no 8º livro da República de Platão. Lá pelas tantas ele vai fazer uma crítica à democracia. Aí ele fala, no regime democrático vale mais a busca pelo entretenimento, a busca por uma espécie de adesão emocional ao seu discurso. Sim. Aí abre muito espaço para o demagogo, para o professor demagogo, para o professor populista, para o professor que não... que é amigão da galera. Amigão da galera. É o Isso cara vale mais hoje em dia para ser considerado um bom professor, ou sei lá, um professor premiado, nem sei se existe prêmio para professor assim. Bom, parece-me do que o cara que ensina de fato e que não se importa muito em dar muitos sorrisos. Especialmente dentro das nossas escolas e universidades, é o que mais tem. É o que mais tem. Cara, outro dia eu tava dando... Eu não vou dar dados assim muito precisos para não expor ninguém. Uhum. Mas eu tava ministrando uma disciplina na universidade sobre educação. Para pessoas que vão lidar com educação. Educação entendida como ciência. Eu falei, olha, por algum momento, esqueçam ideologia. Porque se é uma coisa que eu nunca faria na minha vida é usar o meu posicionamento político, o meu modo de ver o mundo de um ponto de vista político dentro de sala de aula com audiência cativa. Nunca. Que acontece muito. É só o que acontece. Públicas é o que domina, né? O cara vai para doutrinar, o cara vai para falar assim, ó, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui é do mal, isso aqui é do bem. Isso não é papel de professor. Sim. O papel de professor é assim, ó. Esse autor, vamos ver o que ele diz. Esse outro autor diz isso aqui. Agora, você que lide. O que você pensa sobre isso? Lide com isso. Uhum. Você garante essa autonomia intelectual do aluno para que ele construa a sua vida. Cara, e eu fui totalmente desarmado, como eu vou sempre. Assim, moçada, esse livro aqui eu escolhi para que vocês possam levar para a vida. Porque ele mexeu tanto comigo e ele é cientificamente perfeito. Ele traz todas as prerrogativas necessárias para ser ciência e tal. E levei um livro. Na hora que os caras começam a ler, aí eles vão ao meu Instagram, aí eles olham os meus posicionamentos, não sei o quê. Isso aqui é um livro de direita. Aí, velho, um livro de filosofia. Falar, tá bom, sabe? Aí você... Agora, o outro que tá lá doutrinando, defecando na cabeça dele, fala, que professor bom. Esse professor é maravilhoso. Ele é do bem. Então, esse discurso do bem contra o mal e tudo isso fez um mal terrível para a ciência brasileira. Terrível. Hoje, dentro da universidade, eu sou um pária. Eu não tenho problema de amor próprio, né? Então eu tô muito tranquilo com isso, mesmo porque os meus livros, quer dizer, eu tenho livro best-seller, eu sou chamado para falar, tá tudo certo, eu não tenho problema, eu sou bem casado, tá tudo certo. Mas por que a universidade se torna hostil a quem pensa diferente? Sendo que a universidade deveria ser o espaço por excelência para quem pensa diferente. Por que a universidade se tornou dominada pela esquerda, assim, de certa forma? Cara, é uma longa história. Existe um longo processo de... Revoluções estudantis e também, centros mas, assim, acadêmicos, talvez? Numa rápida resposta, a universidade brasileira ela é herdeira de um movimento europeu, especialmente francês, dos anos 60. Fortemente socialista, comunista. Típico de um tempo. Se você pegar a USP, os professores europeus, especialmente franceses, que foram ensinar Marilena Chauí, Fernando Henrique Cardoso, essa galera, Florestan Fernandes, que são os intelectuais brasileiros que deram uma certa linha de ação dentro da vida universitária, da vida acadêmica, né, nas humanidades, essa galera que foi influenciada pelos comunistas europeus, especialmente franceses, da metade do século. Um pouco, né, na segunda metade do século XX. Além disso, existe aí, né, essa ideia de que durante o golpe militar, aquele caso do general Golbery, que falou o seguinte, pega essa galera comunista, enfia na universidade e deixa eles lá.
Lá eles ficam em paz. Você não sabia. Teve essa fala aí. Teve essa... Eles falavam, como é que eles chamavam isso? Uma espécie de teoria da panela de pressão. Para não tensionar demais a sociedade, onde é que esses caras podem ficar? Vamos arrumar um canto para eles. E deixa lá na universidade em paz. Confere autonomia universitária. Né? Os caras decidem por eles e a gente toca a vida aqui fora. O que se mostrou um erro, porque a universidade ela é a nutriz de muitos desses valores que depois vão para a sociedade. Você passava pela universidade, depois você está numa redação de jornal, você está fazendo cinema, você está fazendo arte, você está fazendo cultura. Então, assim, a gente perdeu a vida cultural e científica, de modo geral. E para desfazer isso agora... Agora não volta, não. Vai ser... Nem para nivelar, né? Vai ser difícil. Ficar ali no meio do caminho. Vai ser difícil. Né? Esse é o tipo de coisa que para desfazer, meu amigo, é uma luta em glória, viu? Vai tempo aí, né? E mesmo porque não é só no Brasil, né? No Brasil tem e tudo, assim, é muito aguerrido. Muito... Vocês viram as últimas cenas do fórum que teve do CONAI, de um fórum educacional que traça os destinos da educação nacional para os próximos anos. Parece um show de funk, assim, não nada com show de funk acontecendo como show de funk, mas era uma discussão sobre educação, uma coisa de baixíssimo nível. Então como é que você desfaz isso, né? Os fóruns educacionais estão tomados, MEC está tomado, os órgãos diretivos estão tomados, as comissões estão tomadas. Como é que você faz? Eu vi numa conversa sua, você falando que a educação... ela não tem que ser, a universidade, né, principalmente, ela não tem que ser popular. Não. Como que é isso, cara? Porque assim, ter universidade para todos, você acha que não é o caminho adequado? Primeira coisa, quando eu falo de universidade pública, eu não falo de universidade gratuita. Tá? A gente está falando de um aluno médio de universidade brasileira, e aí são cálculos do Banco Mundial, mas diversos cálculos das próprias universidades vão pelo mesmo caminho. Por exemplo, um aluno aí da USP, de uma estadual paulista, vai custar em média R$4.000, R$4.500 por mês. Numa federal, R$2.500, R$3.000 por mês. Isso é o quanto custa um aluno desse lá dentro. Você pode enfiar a gente lá dentro à vontade. Sem critério, ou inventando critérios, seja lá o que for. É um péssimo modo de gastar dinheiro. Porque um sujeito que não tem nenhuma predisposição para as coisas da ciência, que não tem nenhuma predisposição para as coisas do conhecimento, tal como desenvolvido dentro da universidade, ele vai ficar lá 4 ou 5 anos gastando um dinheiro que custa muito ao pagador de impostos, que proporcionalmente é o mais pobre da população, para sair de lá e, na melhor das hipóteses, fazer aquilo que ele estava fazendo antes. Mas num país de entrar na universidade, a gente tem, sei lá, presos, né, de alta periculosidade, o cara custa 50, 60 mil por mês. Que são melhor investir na educação, talvez, né? Que são bizarrices. Não, mas aí, quer dizer, o mundo é velho demais pra gente nunca encontrar um exemplo pior de modo de gastar dinheiro. Puta, então, esse do sistema prisional, você fala, é absurdo que os caras investem. O cara cometeu o pior crime, o cara geriu... A maior dificuldade para colocar o cara para trabalhar, para estudar, a maior dificuldade. O cara tá lá, custando mais de 50 mil por mês para os cofres públicos. É uma grana, assim. Mas na educação... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não é não dar acesso, antes pelo contrário. Mas é que você tem que filtrar por capacidade de entrega. Sim. Dinheiro público é investimento, tá? Então, assim, no que eu estou investindo para... Porque eu estou tirando do cara... Você pega, por exemplo, o imposto que mais chega numa USP da vida é aquele que incide mais sobre o varredor de rua, sobre o cara que está vendendo cerveja no botequim. Sim, de algum lugar esse dinheiro tem que sair. Entende? Então, assim, se eu penso no dinheiro que está saindo de lá, eu falo, cara, então peraí, quais são os critérios que eu vou usar? Então não adianta fazer justiça social dentro da universidade. A boa justiça social, eu detesto esse termo, é dar condições, possibilidades da base para que você chegue à universidade com condições e possibilidades de competir.
Uma solução não seria um bom vestibular que filtrasse de fato essas pessoas para terem... Isso definitivamente. Mas antes disso, boa escola básica. Boa escola básica. Sim. Porque senão, aí sim, você condena... O que eu quero dizer é o seguinte... Se não tem educação, você não tem vestibular que vai nivelar por baixo também. Para facilitar a nossa visualização. O cara é um Fusca, até entrar na universidade, chega lá, tá cheio de Ferrari. Aí, o governo, o Estado, numa ação populista e coletivista, fala assim, a partir daqui, todos os Fuscas são Ferraris. E enfia todo mundo. Até que Fusca andando com Ferrari, você pode até acelerar um pouco mais, mas você nunca vai ser uma Ferrari. Sim. Então eu preciso ter a condição, a possibilidade de as pessoas chegarem às portas da universidade e, independentemente do que aconteceu na vida, falar assim, não, peraí, pelo menos condição de competir eu tenho. Hoje, boa parte da população brasileira, dada a péssima qualidade da escola pública, ela sequer demanda ingresso na universidade pública. Porque ela fala assim, não é pra mim não. O pai já chega pro filho e fala, você acha que isso aí é pra gente? Você vai conseguir entrar na USP? Esquece. Olha que loucura, velho. Olha que maluquice. Nem vai competir. Aí o que você faz? Pega um cara que mal é alfabetizado, porque essa é a realidade, ele mal é alfabetizado, e enfia num curso universitário. Pra fazer propaganda é maravilhoso. E que caiba no bolso, né? Para fazer o cara vai entrar numa universidade... Não, mas ele pode passar... Olha, hoje as universidades públicas brasileiras, 50% das vagas são ociosas. 50% das vagas. 50%? Você vê essas universidades fazendo propaganda assim, agora nós abrimos curso para pessoas idosas. Se você tem mais de 60 anos, venha fazer com a gente um curso de licenciatura, não sei o que, não sei o que. Porque a universidade, ela demanda repasses públicos. Se tá todo mundo indo embora... O Estado olha e fala assim, mas cadê? Que você está minguando. Então ela começa a busca gente, Sim. Traz gente. Eu já vi certos institutos públicos de ensino com professores se cotizando para pagar inscrição de menino para entrar. Professor se cotizando, para dar gente lá dentro. Entende? Caramba. Então, assim, dá um Google aí e vê... Quanto de gente anda saindo das universidades públicas brasileiras? Então, cara, é um descompasso com a realidade. Tem muito pai que às vezes tem condições de pagar, não quer o filho numa federal. Não vai ficar com esse bicho grilo lá, não. Não quero que você fique no meio dessa galera. Não que nas privadas você esteja completamente protegido desse tipo de coisa, para usar uma palavra ruim. Mas... o pai se sente mais confortável, até para demandar. Mas o que você acha de universidade particular de baixo valor? Assim, tipo, preço baixo, vamos atender o povão. Vale a pena fazer isso? Não vale? Cara... se não tem outra possibilidade, vai nessa. Você tem... Por exemplo, uma coisa que eu não entendo no Brasil. Vamos falar de soluções. Uma coisa que eu não entendo no Brasil. Por que a gente tem tanto desprezo por curso técnico? Por uma formação técnica? Europa. Nações civilizadas, o cara que vai parar assim, eu vou fazer uma graduação em ciências sociais. Não, cara, eu vou fazer um curso técnico de eletrônica, de eletricidade, eletricista, de gastronomia, sei lá o quê, Sim. E vai ganhar grana com isso. E vai viver bem com isso. Né? Foi criada uma ilusão, uma ilusão do pobre gourmet de que não, eu preciso ter um diploma da universidade. Que eu acho bizarro. Que é bizarro essa romantização do diploma universitário. Quantas pessoas você conhece que se formaram numa área e que nunca mais tocaram naquela área? Ou que mudou 2, 3 vezes, né? Ainda mais hoje em dia. Uma maioria esmagadora. É uma maioria esmagadora. E aí eu volto a falar, não é justiça, você não pode fazer justiça social na universidade. Lá na universidade tinha que ser a ponta de lança. Quem é bom em ciência? Quem é bom nas matemáticas? Quem é bom na filosofia? Quem é bom? Gente boa, aquele cara que pega um livro e tem aptidão, gosta, tem prazer em fazer aquilo, prazer em fazer ciência. Fazer número fake, enfia a gente lá à vontade, como está acontecendo. Enfia a gente à vontade. Nossas universidades têm tantas pessoas, no meu curso tem tantas pessoas. E aí? Ilusório, né? A 2,5 pau, 3 pau por mês?
vai falar de universidade pública, gratuita e de qualidade. Esses são 3 termos que nunca andam juntos. Repete. Pública. Coisa pública, gratuita e de qualidade, esses termos são auto-excludentes. Me mostre uma coisa que seja pública, gratuita e de qualidade, que eu paro de fazer as coisas que eu faço. Não tem, Vamos falar de rodovias, vamos falar de escolas, vamos falar de hospitais. Cara, nenhum. Cara, você fala de SUS, né? Fala assim, não, porque o SUS, que coisa maravilhosa é o SUS. Velho, na boa. Quem elogia o SUS? Quem tem plano de saúde. Porque o cara que fica lá numa fila de hospital para receber um tratamento marromeno quando dá, não, mas tem exemplos maravilhosos. Claro, você está lidando com um universo de milhões de pessoas. Há aqueles poucos bons exemplos, né, de que a coisa ali funcionou e tal. Mas vamos falar da média geral. Gente do céu. E quanto custa por pessoa o SUS que é gratuito? Na forma de impostos. Não tem nada. Não tem, cara, não tem. Gratuito. Então as pessoas têm que acordar para isso. É dinheiro posto na máquina, sabe? Então, há muito trabalho pela frente. Agora, a parte boa, Máfia, é o seguinte. As soluções estão dadas. É fácil, cara. Fácil no seguinte de discernir as soluções. Elas estão postas. Quais soluções? Em qualquer área. Na área da saúde, na área da educação. Tem caminhos que são notoriamente melhores. Tirar o Estado do jogo. Em especial, muitas vezes. Em especial, muitas vezes. Afastar o gerenciamento estatal. Porque uma coisa, eventualmente, pode ser pública, mas não gerenciada por uma estrutura pública. Você pode trazer para dentro dessa estrutura pública gerenciamento de profissionais. De profissionais, que eu quero dizer... tocada como se fosse da iniciativa privada. Tipo um público-privado ali. Entendeu? Assim, por exemplo, dentro das universidades, a universidade brasileira é altamente hostil ao dinheiro privado. Altamente hostil. Coisa que contraria todas as tendências de lugares onde a universidade funciona. Por que hostil? Porque quando você leva a iniciativa privada para dentro da universidade, isso implica mudar a dinâmica de entrega de resultado. O único lugar do mundo onde você pode ter péssimos resultados, péssimas ideias e continuar recebendo a mesma coisa sem punição é numa estrutura pública como a universitária. No público como um todo, né? Não só a universidade. Eu já fui funcionário público. Então, você fala, cara... deixei de ser justamente por conta disso. Assim, se eu tiver muito resultado, se eu tiver resultado mais ou menos, as ideias que eu defendo, eu sou um professor, aí o cara defende ideias comunistas, sei lá, que já se provaram por uma própria condição de natureza humana inviáveis. Aí ele tem bolsa de pesquisa, aí ele é chamado para falar. Aí fala assim, mas do que você está falando a essa altura do campeonato? Uma coisa morta e enterrada. Não. Isso aqui... Um engenheiro não pode se dar esse luxo. Se você falar merda, fizer merda e calcular merda, o prédio cai, você mata gente. As ideias também ali... Se elas forem aplicadas, elas também vão matar a gente. Mas aí, engraçado, você não é punido. Você vai continuar com seu emprego, vai continuar recebendo e tal. Então, quando você não tem skin in the game, quando você não tem a pele em jogo diante das ideias que você está defendendo, tanto faz. Tanto faz. Eu não corro risco nenhum dizendo as coisas que eu digo, falando o que eu falo e defendendo o que eu defendo. Você já falou também que você não que você não acredita nas leis do nosso país. Mas dá pra acreditar? Nenhuma. Cara, eu trabalhei... Um dia eu tava em casa, eu sempre fui notívago, eu sempre dormi muito tarde. Era mais ou menos 1h da manhã quando me liga um deputado federal do Partido Novo, na época. Ô, Denis, não sei o que e tal, tudo bem, que o deputado fulano, eu tô lá assumindo a vice-liderança, a liderança do partido em Brasília, e, pô, você tem publicações na área, eu vejo seu trabalho nas redes sociais, defesa das liberdades, não sei o que, eu queria você lá para fazer o trabalho de coordenação política na liderança em Brasília. Eram, à época, 7, 8, sei lá, deputados federais do Novo. E você poderia ser o coordenador político, fazendo o quê?
todos os projetos que saem dos gabinetes e tudo aquilo que vai ser votado, que seja dos outros, passa por um filtro. Para ver se a gente não está se desviando do caminho da boa defesa da liberdade. Falei, cara, beleza. E aí eu falei, vai ser bom, porque eu vou sair de um mundo teórico acadêmico e vou lá ver como é que esses caras trabalham. Quero ver na prática como funciona. Meu irmão do céu. Aquilo é um puteiro, sem querer ofender os puteiros. Caramba. Da mais baixa qualidade que você possa imaginar. Sempre está defendendo o interesse de um, independente do que for sair de lá. Cara, não existe a menor chance de dar certo. A menor. Porque aquilo vira um centro de lobista. Eu brinco sempre com os meus amigos, assim, você acha que você já foi numa balada aqui em São Paulo com mulheres muito bonitas? Você acha. Porque você nunca foi à Câmara Federal em Brasília ver o tipo de gente que roda por lá, assim, pra fazer lobby. Parece uma agência de modelos, assim, tá? Entendeu? É o prefeitinho que já pega modelinho aqui, que já leva e não sei o que, e o garotão e tal, que vai no gabinete, que conversa. Cara, é um mundo completamente apodrecido de atendimento de interesses individuais, políticos, de grupo, que de preocupação com o Brasil, preocupação com a nação. Esqueçam, velho. Esqueçam. E tá muito engraçado, seria engraçado se não fosse trágico. Há uma despreocupação com evidenciar esse comportamento. Perdeu-se a vergonha. Então, assim, eu já vi, não é que me contaram, eu já vi deputado federal, desses que vivem falando em nome do Senhor Jesus, porque nosso Deus, ó, glória, não sei o quê. Ó, como eu sou puro. Ó, cara, isso daí é 90% de uma carreira política bem-sucedida. Foi para um altar, a galera te abraça. Pode ser a desgraça que for. E esse cara juntou assim, uma turma de prefeitinhos assim, de cidade do interior, e os caras foram pedir emendas para suas cidades. Assim. Era um grupo de uns 15, 20 prefeitos. Ele, no meio do corredor, falou assim: prefeitos, eu só quero que vocês saibam, vocês têm que me trazer planilhado quantos votos eu tenho em cada cidade. E depois a gente conversa. Nossa. Assim, eu só preciso saber disso. Eu olhei aquilo e só me veio isso, cara. Eu falei assim, que chance tem de dar certo isso? Numa população que depois de ser pilhada na sua capacidade de construir, empreender, etc, etc, depois de ser pilhada, depois de ser roubada, porque imposto é roubo, você não paga imposto para ter as coisas públicas. Você paga imposto para não ser preso. Que fique muito claro. Você já paga na raiva, né? Você paga para não ser punido. Você não paga para ter um hospital público, você não paga para ter rua, não sei o quê, porque você não tem nada disso. Você paga para não ser preso. Por isso que imposto é roubo. Então, depois de ser todo mundo roubado, aí o político chega lá na cidade e faz um outdoor assim: trouxe para a cidade 10 milhões de reais para cuidar dos nossos hospitais. E ele é homenageado. É igual você homenagear o caixa 24 horas quando ele te dá o seu dinheiro. Com o pior de que o político é muito pior do que o caixa, né? Porque no caixa você pede 10 reais, sai 10 reais. Para chegar a 10 reais de um político na cidade, eles já levaram 100 antes. Quanto é o meu aí? A estrutura pública já bebeu muito mais disso antes. Fora o caixa 2, né? Para não falar em caixa 2, para não falar em mala de dinheiro. O buraco é muito fundo, né, cara? É fundo, é fundo. Então, assim, mas por que a gente aceita? Porque nós somos um povo passivo e ignorante. Esses políticos, cara, isso tem que ser dito. Esses políticos, eles não vieram de nenhum outro planeta. Eles não vieram de alguma região obscura do cosmos. São os nossos vizinhos, são os nossos amigos de escola, de universidade. O pior é você pensar que muita gente que você conhece, se tivesse a oportunidade de estar lá, faria exatamente a mesma coisa. Igual. Mas, velho, é muito impressionante. Eu fiquei lá, como eu disse, fiquei lá mais de ano, eu acho. E você pega um cara, ele é feio, desarrumado, esquisito. E aí, de repente, ele põe um terno.
E aí eles dão um broche pra ele, que é um brochinho de identificação, que ele é deputado, ele é senador. Ele põe um brochinho aqui, meu amigo. Virou rei. Aquilo o cara tem 1,5 m, ele passa a ter 2. Ele tem 20 centímetros de ombro, ele passa a ter um ombro de 1 metro, assim. E aí ele chega no restaurante. Assessor, motorista, e verba parlamentar. Atende aí, não sei o quê. Quantos milhões de verba pra minha cidade, não sei o quê. Aí ele sobe no púlpito e aquilo cheio de câmera. Deputado, por favor. Quando você vai em países civilizados, não é que a figura dos políticos não tem importância, mas é uma importância muito relativizada. É o cara que, quanto mais civilizado é o país, o deputado, o vereador, ele vai de bicicleta. Sim, vai de metrô. Vai de metrô. Uhum. Se chega a ter apartamento funcional, é um negócio em quarto-sala. É muito diferente. A nossa classe política é muito mais cara do que a realeza britânica. Então você não acredita nas leis, porque esses caras estão fazendo as leis há muito tempo. Consequentemente... A história das leis no Brasil é a história dos interesses de grupos. Vamos falar de um ponto de vista do ideal. Uhum. O que é o ideal? O ideal é você ter uma classe política que está trabalhando para proteger o cidadão do Estado. Ayn Rand vai dizer que a menor minoria é o indivíduo. Então, assim, não, você não vai fazer isso não. Porque isso daí você vai estar entrando na propriedade privada do máfia. Não, isso não pode ser feito. Não, você está propondo uma iniciativa aí, mas isso vai gerar um custo de 10% a mais no estúdio do máfia, e ele nem está sabendo se ele concorda ou não com isso. Né? Não. Eu estou protegendo você dos avanços do Estado. É para isso que político deveria existir. Para trabalhar na defesa da população. Sim. De quem colocou ele lá. Essa é a última coisa que eles fazem. Tanto que eles entram para defender pautas coletivas. Coletivas no sentido do coletivo que eles dizem defender. Então é o seguinte, eu sou um cara do movimento fulano de tal. Eu vou fazer o que for necessário para avançar sobre outros que não sejam do meu movimento para trazer benefícios para o meu movimento. Num sistema como esse, você cria um modelo de lobby e de interesses muito apodrecido. Muito apodrecido. O Brasil é um país tão esquisito que se o cara que produz creme chega num deputado e fala assim, eu preciso que caia a alíquota de impostos do creme que eu produzo. Esse deputado faz uma lei para reduzir em 10% a alíquota de impostos para o creme. Aí, o cara do perfume fala assim, mas peraí, você conseguiu para o creme, agora eu tenho que fazer para o perfume. Mas o perfume será que não dá 15%? Tal? Aí, você tem um órgão colegiado pago pelo Estado para discutir o seguinte, e o creme que é perfumado? Como é que ele fica? 10% ou 15%? Ou somos dois e já... Depende do lobby que você tem. Depende do contato que você tem com o deputado. Com o que ele vai ter em troca? Claro. Claro. Outro dia... o cara abre uma empresa de cosméticos. Você não viu que a mulher dele abre, né? Porque ele não vai abrir. Não. Você viu lá que o chocolate, como é que é aquele sonho de valsa? Deixou de ser chocolate, passou a ser wafer. Entrou numa outra categoria. É para outra categoria de impostos. É ridículo. Nós somos patéticos. O sistema tributário brasileiro é risível. Depois ninguém entende, fala assim, como é que um país com a dimensão continental que tem o Brasil tem 2 companhias aéreas, a outra já com problema, já quase quebrando, e uma ou outra querendo entrar, não tem nada, não tem competição, só tem monopólio, só tem preço. Porque os preços são muito altos, não tem competição. Lógico. Porque os caras do exterior, eles olham para a nossa CLT, eles olham para o nosso sistema tributário e fazem assim... Jogam em cima da mesa e vão embora, velho. Quero distância. Quero distância desses malucos na América Latina. Em algum outro país ou em algum outro continente existe fenômeno de leis que não funcionam, que não pegam, como aqui? Cara, porque em países civilizados, não. Porque aqui a lei tem essa, né? Eu fiz meu doutorado na Itália. Aí teve um dia conversando com os meus amigos lá,
Aí eu falei assim, cara, mas essa lei a gente tem no Brasil, é uma coisa qualquer, uma discussão de boteco. Eu falei, mas essa lei não pega lá, essa lei não vai. Como é que é? Essa lei passou por todo o processo, ela foi votada, ela foi aprovada, ela não pega. Vocês têm lei que não pegam. Mas então, aí é que é o grande problema. Desde a Constituição de 88, nós promulgamos municípios, estados e federação, mais de 4.500.000 novas leis. Esse é o número. Com certeza, não daria para pegar todas. Se você coloca isso para funcionar... Não tem quem fiscaliza. Mas elas não são feitas para isso. Elas são feitas para dizer o seguinte, dar um aceno para quem gosta daquilo. Fala assim, não, a gente tem uma lei que a partir de agora vai atender ao nosso grupo. Olha que maravilha. Ela não vai funcionar, ela não vai ser pós... Mas tem a lei. Uma conquista, né? Então, sabe aquele negócio assim... mente pra mim, mas não... Vamos fingir que não é uma mentira? Então, assim, você me engana, mas eu finjo que eu não sou enganado. Então, tem a lei. Mas ela não vai ser aplicada. Só que qual o grande problema? Num judiciário como o nosso STF, que nada mais é do que um órgão colegiado ditatorial, você pode pegar qualquer lei que esteja lá no submundo legislativo, sacar para punir um adversário. De repente, né? Quando for conveniente. Por exemplo, né? Isso que eu falei, se é um corte que vai ali, cai na mesa de um Alexandre de Moraes, que é o suprassumo do tiranete sul-americano, aí pode falar assim, quem que é esse careca aí falando esse negócio de mim aí? Deixa eu pegar um negocinho aqui. Hoje, enquanto a gente grava, ele acabou de mandar determinações que limitam a ação das redes sociais, etc, etc, etc. Coisa que deveria ser um apanágio do legislativo. Então ele pega, chama para si. O nosso judiciário, representado pelo STF, instaura uma investigação, ou seja, ele se provoca. Isso é uma teratologia. Véi, nem na Cracolândia alguém pensaria nisso. O judiciário, para agir, ele tem que ser estimulado. Sim. Então você tem que chegar lá e falar assim, tem que chegar e aí lá, ele faz assim, me tragam as informações, eu olho para a legislação, aplico a lei, punição, absolvição e vida que segue. Não, os caras conseguem fazer isso. Eles se estimulam, eles fazem umas cosquinhas neles mesmos e falam assim, agora quem vai investigar? Não, nós mesmos. Nós vamos investigar, nós vamos determinar quem está certo e errado, nós vamos punir. Se isso não te preocupa, você está tranquilo, porque nada mais te preocupa. Na questão da liberdade, é justamente isso que vem acontecendo de várias formas. Bizarramente. Né? Cada vez mais. Eles foram testando a nossa tolerância, mandaram prender um deputado, que é um idiota, tal do Daniel Silveira, sei lá o quê. Mandaram prender um cara por crime de opinião. Cara, um idiota não pode dizer coisas idiotas? Deixa dizer. Crime de fala? Crime de fala? Um sujeito com prerrogativa de foro, que é pior. Mas você acha que não tem que ter limite do que deve ser dito? Cara, de forma alguma. Mesmo que o que você está dizendo pode influenciar negativamente um grande número da população. A não ser em casos muito específicos. Não, vamos lá. Vamos estabelecer da seguinte maneira. Liberdade de expressão, ela tem que ser plena. Porque a expressão, ela não é ação. Então você bate o carro ali e fala assim, eu vou te matar! Não, você tá puto. Xingou o cara, não sei o quê. Mas e quando você tem milhões de pessoas que estão vendo o que você está falando? Quantas pessoas tem que ser para que a gente puna o cara? 2? 10? 1.000? Não tá, a partir de 1.000, se sua live bater 1.000, eu te responsabilizo. 1.200. Não, cara. A fala, ela é emissão vocal, ela é expressão de um pensamento, e o máximo que vai acontecer deixando as pessoas falarem é você identificar as pessoas. Por que a gente tem medo de ouvir as pessoas falando o que elas pensam? Mas isso incomoda, isso agride. Isso conspira. Bom, conspira se for para ação. Punição. Se for para ação, nós estamos noutro universo. Então é o que eu digo sempre. Por exemplo, um sujeito que faz uma fala racista, isso é a coisa mais extraordinária do mundo, eu poder identificar esse cara na minha sociedade.
Agora, se ele bate em alguém por causa de cor da pele, ele saiu do universo da expressão e foi pra ação, aí eu tô falando de uma outra coisa completamente diferente. Uhum. Então você tem um cara, um deputado, igual esse sujeito. Ele falou algumas coisas do tipo, não, porque tem que pegar um gato morto e bater no ministro do STF até o gato miar. Cara, é uma imagem legal. Apesar de eu gostar muito de gato, eu não acho isso, né? Eu tô falando, a imagem é engraçada. Não, mas será que ele não está estimulando um comportamento? Não, se você é suficientemente idiota para fazer alguma coisa porque esse cara tá falando numa live, você tem que ser punido. É uma linguagem figurada ali. Você, claro, você foi pro mundo da ação. Então, assim, esse deputado conspirou, ele foi lá, chamou todo mundo, marcou uma reunião, falou assim, ó, a partir de amanhã, então você vai para tal lugar? Não. Pagou para alguém fazer? Não. Se movimentou no sentido de ação para realizar tal coisa? Não. Exprimiu uma opinião. Ah, eu acho ele um idiota. Ah, ok, maravilha. Então você chega no seu filho, quando você for educar, você fala assim, meu filho, você tá vendo esse cara? Olha como ele é idiota. Tá vendo aquele cara falando frases racistas? Olha como ele é cretino, meu filho. Ele julga um homem pela cor da pele e não pelo que o homem é. Pelas decisões que ele toma, pelo caráter, pela honestidade, pelo trabalho. Olha que critério ridículo ele utiliza, meu filho. E assim você vai guiando uma vida em sociedade. Deixe as pessoas falarem. A partir do momento que você diz assim, por exemplo, o ministro do STF, isso não pode ser dito na sociedade. Mesmo. E você vai filtrar mais o quê? É uma visão do sujeito, a partir de uma perspectiva absolutamente subjetiva sobre o que pode ou não ser dito numa sociedade. Isso Quem faz o filtro, né? Muito grave, cara. Isso é de uma gravidade. Porque mesmo quem celebra hoje, amanhã vai pagar um preço, viu? Isso nunca para só no inimigo. Uma hora o inimigo passa a ser você que está celebrando isso que está acontecendo. O Brasil é um país recordista de retirada de conteúdo de busca do Google. A gente adora censurar. Só que o grande problema da censura é que ela não é limitada ao seu inimigo. Os tempos mudam. Mas a liberdade em excesso também não é perigosa? Não, a liberdade de ação. Quando você fala de tolerância com os intolerantes... Mesmo de fala. Você não acha que a liberdade de fala em excesso, a total liberdade de falar o que... Não tem nenhuma evidência histórica e não há nenhuma razão para pensar que isso seja ruim. Que seja ruim. Nenhuma. Nenhuma. A sua reputação, por exemplo, começam a falar mal do máfia aí fora. Aí você vai entrar com um processo contra alguém. Porque estão falando mal de você. Sim, estão difamando. Estão difamando você. Estão te injuriando. Isso aqui. Você acha mesmo que a sua reputação é algo sobre o que você pode ter algum controle? O que estão falando de você lá fora? O John Stuart Mill, ele tem uma fala maravilhosa. Ele diz assim, que é um grande filósofo que discutiu sobre liberdade de expressão. Ele fala assim, enquanto houver espaço para que eu possa me manifestar e contrapor, falem à vontade. O Denis é um cara, o que eu sou xingado, você imagina pelas coisas que eu falo. O que eu sou xingado, mas não está escrito. E daí? Porque eu entro na minha rede e falo assim, ó, isso, eu vejo assim. Aquilo que estão dizendo de mim é o oposto, por causa disso. Mas quem quer acreditar no que foi dito, não vai deixar de acreditar, porque é um desejo, ou por inveja, ou porque não gosta mesmo, ou por antipatia, não gosta do cheiro, não interessa. De alguma forma está alinhado com aquilo que está sendo dito. A sua reputação não é algo sobre o que você tenha domínio numa vida em sociedade. Você faz o seu, enquanto o Estado não te impediu de se defender dentro da sua possibilidade de expressão. No caso mais recente que teve famoso assim de liberdade, alguém que estava defendendo a liberdade de uma forma pública, né? O Monark, por exemplo. Porra, eu vi você falando com ele que, cara, eu ia entrar em contato com você para falar que você não deveria ali se desculpar e sangrar no tanque dos tubarões. Eu falei com ele depois, quando eu fui lá ao podcast dele, cara. Eu fiquei muito desesperado aquele dia. Eu estava em Brasília, nesse evento. E eu me lembro de sair da Câmara e eu vi que explodiu aquele negócio.
que eles já estavam esperando. Imagina, o Flow naquele momento estava dando picos de audiência que batia qualquer canal de televisão aberto. Ele estava ali perigando já acontecer, de alguma forma. E os caras estavam em cima, já olhando e tudo. E o Monark me fala uma frase infeliz. O Monark falou coisas que eu falo todo dia, mas o modo como ele falou, os caras, pegam ele. E eu não o conhecia ainda, assim, eu não tinha o WhatsApp dele, não tinha celular dele, nunca tinha ido lá. Eu sei que eu só fiz um story marcando ele. Falei assim, cara do céu, velho. Não sei se eu puder ajudar de alguma maneira, só não faça uma coisa. Não peça desculpas. Porque você não sangra em tanque de tubarão. Cancelamento só funciona quando você experimenta sentir o cancelamento. Mas tem um outro cara que não pediu desculpa e se deu muito mal, né? Quem? O Rafinha Bastos. Em relação ao que ele falou lá daquela piada mal colocada da Vanessa Camargo. Cara... Que ele se arrepende até hoje. Por quê? Porque nós estamos num país que despreza completamente a liberdade de expressão. Tanto que ele foi embora e tá bombando. Sim. E fala as coisas absurdas que ele quer falar num país que respeita a liberdade de expressão. Mas aí tá... E agora o Monark foi a mesma coisa. Você tem que ver o quanto você tá disposto a defender as suas ideias. Esse é um preço. Porque é um preço que não... Às vezes pode ser muito alto. Quanto você está disposto? É uma pergunta que você tem que se fazer. Por exemplo... E a forma que ele pediu desculpa também, né? Meio estrambelhada. Cara. Não, porque até aquele momento, inclusive... Cara, desculpa. Você tem que estar sob efeito de qualquer droga muito, muito pesada para imaginar que um menino como o Monark tenha feito uma fala nazista. Eu não acredito em nenhuma hipótese que ele seja nazista, nada do tipo. Não tem como. Ele foi burro. Foi uma expressão. O que ele poderia falar? Ele tinha um canal na mão dele. Olha, vocês interpretaram uma frase que foi mal colocada. Mas o que eu quis dizer, escreve. O que eu quis dizer foi isso. Motivo pelo qual eu não tenho que pedir desculpas. O que foi dito está dito. E alguém que se sentiu confrontado e tudo, peço desculpas pela formulação, mas não pela ideia. Vida que segue. Só que aí vem os patrocinadores e não sei o que, e a mídia e tal, não sei o que. Aí você tem que ver... A sociedade, o próprio ali, o Igor e todo mundo que tá no entorno Mas foi dele, o que eu falei pra ele depois. Falei assim, você acha que se você não tivesse pedido desculpas, os efeitos teriam sido diferentes? Não, os efeitos teriam sido os mesmos. Pois é. Porque se você pede desculpas e bloqueia a ação... Sim. Você não, então contenção. Desculpas. É que ele já tinha feito umas outras falas que já tinham sido felizes. Não, os patrocínios continuam e tal, beleza. Mas não, cara, não é, porque o cancelamento não é pra doutrinar ou educar o cara. É pra dizimar o cara. Sim. É pra acabar com ele. Contas bancárias. É tudo. Ódio, não é uma questão assim de, nós não concordamos com isso, vamos tentar passar um sabãozinho nesse cara. Vamos dar uma lição nele, né? Mas a gente entende que quem faz um programa, igual a gente tá aqui, né? O cara faz um programa, todo dia falando ao vivo pra não sei quantas pessoas. Pode escorregar. Cara, eu sou professor, eu vivo de falar. De vez em quando você fala uma frase que sai mal colocada. Medo de cancelamento você tem? Nenhum. Não? Nenhum. Na verdade, eu até busquei há algum tempo o cancelamento, mas eu... Cancelamento dá um hype, né? Eu acho que eu sou irrelevante, porque não chegou até mim. Dá hype. Faz vender livro, faz gente chegar na rede. Bom, vamos formular o seu cancelamento, então. Vamos bolar uma estratégia de cancelamento. Esses dias eu falei alguma coisa, o menino falou assim, porra, isso que você acabou de falar foi o que deu o cancelamento do Monark, só que ele falou de um jeito burro. Então assim, tem isso, às vezes você fala coisa, a pessoa toma um susto, mas ele fala assim, não, mas ó, o jeito que ele tá falando faz sentido. Aí acaba que o cancelamento não vem. Porque não é que eu fale coisas necessariamente populares, né? Assim, são coisas que às vezes são duras, eu sei. É bater de frente com muita gente. É bater de frente com muita gente. Mas eu não tenho nenhum receio, cara. Nenhum receio. Outro dia eu fui palestrar num escritório de advocacia e eu tinha dado uma entrevista. Eu participei de um podcast, cara, acho que foi no Brasil Paralelo. Aquele conversa paralela deles lá. Aí quando terminou, era alguma coisa só sobre liberdade de expressão. Aí eu bati meio duro, sabe? E na hora que terminou, eu falei assim, cara, será que vai assim do jeito que tá? Porque o Brasil Paralelo já tava uma galera política em cima deles e tal.
Aí o produtor, não, vai do jeito que tá. Vai do jeito que tá, beleza. Aí eu fui dar uma palestra no escritório de advocacia, vários advogados, e o cara falou, eu vi lá a sua participação. Aí minha esposa tava junto e falou assim, ele poderia ser preso por causa disso? Eu falei assim, no Brasil de hoje? Sua esposa perguntou. Perfeitamente. Por quê, cara? Porque a gente não tem mais a ideia de liberdade de expressão no Brasil. Acabou. Hoje eu tô aqui por uma concessão, seja por me ignorarem, seja por não me ouvirem falar, etc., por uma concessão de 3 ou 4 figuras desprezíveis do Estado brasileiro. Que podem me olhar e falar assim, vai pra cadeia. Por quê? Porque eu sou uma má pessoa? Porque eu sou criminoso? Porque eu faço mal? Não, porque você fala. Você fala umas coisas que não se deve falar. Tomar cuidado. A hora que pegarem uma, os caras vão buscar seu histórico. Que triste, né, cara? E aí... Que triste, né? E aí vão somar. Ó, isso aqui ele já disse em 2018, isso em 2019. E aí vai fazer um dossiê das suas falas. Exatamente. Aí tô eu, na melhor das hipóteses, de tornozeleira eletrônica. Num país tomado pelo crime. Num país no qual forças do crime estão dentro da política, lançam seus próprios candidatos, financiam mundos e fundos de estruturas públicas. Né? Não, quem que você vai punir? Vai punir um menino de podcast, cujo maior crime foi fumar um baseado de vez em quando, e agora tá lá nos Estados Unidos, contas fechadas, perdeu todos os perfis de redes sociais. Era um streamer de jogador de videogame. Minecraft. Cara. Pô, tem santa paciência, cara. Sério? Ministro do STF com rosguinha. Coisa de 4ª série. Não defendo tanto o Monark, porque ele foi muito persistente também. Ele falou muitas e muitas vezes e foi. Mas mano, o cara deveria ter muitos outros afazeres pra se preocupar com o menino que tá falando do canal dele. E brother, você sabe que o Walter Williams, que foi um grande intelectual americano, que falou muito sobre liberdade de expressão, ele tem uma frase que é alguma coisa do tipo: você só se vê como defensor da liberdade de expressão diante do grotesco, daquilo que te afeta, que te pega na jugular. Falar de liberdade de expressão, todo mundo, mas tem sempre um tal de mas. Não, eu defendo a liberdade de expressão. O que é isso? Mas liberdade das pessoas dizerem não sei o quê. Mas não pode falar mal da minha fé. Não falou mal do meu Deus. Aí, nossa, tem que derrubar esse canal. Sempre um porém, né? Sacou? Então, assim, eu acho isso muito complicado, cara. Muito complicado. Então é nessa hora, velho, as coisas que eu ouço e que eu tenho vontade. O nosso presidente, outro dia, fez uma comparação que simplesmente não se faz. Questão de Israel, né? Quem leu 2 documentos, quem viu 2 filminhos no YouTube sobre o Holocausto, sobre o que foi aquilo, você não faz aquela comparação. Tem abusos acontecendo na faixa de Gaza? É bem possível. Pelos números que a gente vê, pelas mortes de crianças, você fala, cara, aquilo ali tem um descompasso. Vamos conversar a respeito? Tá muito. Mesmo pelo absurdo que eles sofreram, Israel, vamos conversar. Existiam 1000 formas de se falar aquilo. Só vou te pedir, vem um pouquinho mais pra cá, que você é um pouquinho bacana. Aí. Voltei. Aí. Existem 1000 formas de fazer isso, mas você não faz aquela comparação. Aí o que a direita brasileira, parte dela, fez? Muitos dos meus amigos, inclusive. Impeachment. Tem que ter impeachment. Impeachment? Por causa por uma fala. Por fala? Por fala esdrúxula? Peraí então. Quer dizer então que a partir de agora a gente vai impeachment político por falas esdrúxulas? Eu quero ver onde é que isso vai parar. Meu amigo, eu tô animado com essa ideia. Porque eu quero ver dos 513 deputados quantos vão ficar. Dos 80 e tantos senadores, eu quero ver quantos vão ficar. Sobrar 5 lá, e olha lá. Cara, velho. Não, mas são falas de um líder político que podem trazer prejuízo pro Brasil. Então falas esdrúxulas que trazem prejuízo pro Brasil vão levar o cara a perder o cargo político? Vou adorar isso. Vamos começar. O Bolsonaro deveria, então... Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem comigo. Falando em Bolsonaro, no domingo teve essa manifestação aí. O que isso representa pro Brasil? Nada. Vai dar em nada. Papagaiada. Cara, a direita brasileira, ela é burra.
É burra, cega, apaixonada, se diz conservadora, nunca, não entende o que é conservadorismo, se diz liberal, cospe nas teses da liberdade. Então, assim... crente demais. Passiva demais na mão de ídolos políticos, né? Então, assim, fosse uma direita um pouquinho mais instruída, que é a direita com a qual eu sempre sonhei, primeiro, vamos pra rua? Vamos pra rua. Rua é importante, cara. Rua é muito importante. Mostrar musculatura, mostrar a posição. Mas você não vai pra rua, como os caras foram em 2013, né? Lembra aquele lá de 2013? Assim, você tá indo pra rua por quê? Começaram com uma pauta que era assim, pelo que está acontecendo com Bolsonaro. Uma parte da direita admitiu que era por Bolsonaro. Porque a água tá batendo na bunda, possibilidade de ser preso, não sei o que, não sei o que. Aí depois viram que tem muita gente de direita que não tolera Bolsonaro. Aí falou assim, não, a gente tem que ter, para dar gente, tem que ter um negócio maior, que é pela democracia. Vamos à rua pela democracia. Quer dizer, o processo... genérico demais, que vou pela democracia. Assim. É igual vou às ruas pelo amor. Não, aí é pelo... me mandaram depois, a gente brinca em inglês, que é too little, too late. Pouco demais, tarde demais. Foi muito pouco, chegou tarde demais. Era pelo Estado Democrático de Direito. Não era por... Aí tava assim, esqueça Bolsonaro, venha pelo Estado Democrático de Direito. Ah, tá. Tá, mas por que ainda não responde? Cara, rua, você chama pelo seguinte assim, pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Por causa dessa e dessa decisão teratológicas. Pelas falas do Lula, tem gente falando... Você entendeu, cara? Rua, você vai aqui, confuso. Confuso, mal organizado. Aí você mistura religião. A primeira-dama me pega o microfone e a primeira fala, ex-primeira-dama, primeira fala que faz é de uma ortodoxia religiosa, defendendo uma teocracia. Não, porque nós acreditamos na tese de religião separada do Estado e olha onde nós chegamos. Olha o que essa gente quer. Quer o quê? Uma teocracia no Brasil. Meu amigo, o que esse povo tem na cabeça, velho? O que esse povo tem na cabeça? Aí você olha no palanque, Zema, Tarcísio, o futuro da direita nacional. Nicolas, pelo amor de Deus. Quer dizer, é o futuro da direita nacional. Velho, é angustiante. Angustiante. Mas assim, vamos desistir? Não, cara, você tem que ir. Como diz um amigo meu, né? É melhor um tiro no ombro do que na cabeça. Então a gente vai optando por tiros no ombro. Não, e agora? Vai escolher entre quem e quem? Me dá o que dá menos prejuízo. E assim a gente vai construir esse Brasil. É outro jeito. Cara, a gente tem umas perguntas aqui para finalizar. Até um pouco de autoconhecimento, né? Um lance que eu conheci em meio à pandemia, um momento que eu estava bem em dificuldade de conhecer a psicologia. E é o curtograma, não sei se você conhece. Através desse curtograma a gente consegue entender um pouco mais do nosso convidado. Legal. Através de coisas que gosta e não gosta. Imagine 2 colunas. Certo. Coluna da esquerda. Platão chamaria isso de dialética. É o método filosófico por excelência em Platão. Legal. Dialética. Gosto e não faço. O que para você, gosto muito, gostaria de fazer mais, mas não faço por conta de tempo... por conta de família, seja lá o que for. Viajar de moto. Harley? Eu sou harleiro. Eu tenho uma Ultra. Da hora. Na garagem. Eu viajo, ando, frequentemente venho a São Paulo com ela, mas se não fossem as coisas da vida, da forma como ela se organizou, eu ficaria muito mais na estrada. Muito mais na estrada. A liberdade, falando em liberdade, né? Viajar de moto, meu irmão, cara. Eu tenho um prazer em fazer isso, assim. Talvez seja a única atividade que eu faço, além de escrever, porque quando eu escrevo eu também vou para esse mundo, que eu tô 100% ali. É quase uma meditação, né? Eu fiz um curso de condução de bondes. A gente chama de bonde esses grupos que viajam juntos. A Harley, para te dar uma autorização para fazer isso em nome da Harley, então grupos que são organizados pela Harley, você faz um curso de road captain. Então, por quê? Porque uma coisa é viajar sozinho, 2, 3, outra coisa é viajar com um bonde de 50 motos, conduzindo essas motos. É como se você deixasse de ser um piloto de moto e passasse a ser um piloto de Scania, porque
É um monstro. Fazer uma previsão, né, de quem tá Cada vindo. comando que você dá, velocidade, toda a segurança para manter o bonde íntegro, né? E a gente fez uma viagem de Uberlândia a Uberaba, que são 100 quilômetrozinhos, treinando essas habilidades. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu nem vi que eu fui, cara. Eu tava tão vidrado naquilo, no balé, na paisagem, tava um dia gostoso. Eu falei, cara, eu faria muito mais isso, assim. Então, é uma coisa que gostaria de fazer bem mais do que eu faço. Legal. E gosta e faz. Tem tempo. A minha vida é uma vida muito privilegiada, no sentido de eu poder viver, me alimentar, cuidar da minha família, materialmente falando, com todo o suporte necessário, mexendo com as coisas da filosofia. Que alimenta a sua alma. Cara, eu acordo falando de filosofia, eu acordo lendo Aristóteles no grego, vou dormir falando de alta literatura com um grupo de alunos, aí no dia seguinte eu tenho uma orientação sobre a ética em Platão, aí no outro... Então, assim, é um registro de vida, de reflexões e de possibilidade de estudar, porque hoje eu tenho, além da minha vida na universidade, eu tenho a Sociedade da Lanterna, que é um grupo não acadêmico de estudos de filosofia. Nós somos centenas de pessoas que se encontram quinzenalmente, virtualmente. A gente entra ali a cada 15 dias e se eu não desligar a câmera e falar assim, é hora de ir embora, numa segunda-feira o povo não vai embora. Pegando textos de filósofos e discutindo. Legal. E comunidade, né? É uma comunidade, chama Sociedade da Lanterna. Inclusive o símbolo eu tatuei aqui, ó. É um carinha segurando, que é uma referência a Diógenes, o cínico. Legal. Que era um cara que andava na antiga Grécia com uma lanterna, procurando um homem de verdade, em meio a tantas pessoas. Ele andava com a lanterna acesa de dia. E eu tenho fazendo uma brincadeira com a Academia de Platão, a Academia do Denão, que é curso de grego, clube de leitura. Então, por exemplo, agora a gente está lendo Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi o cara que foi preso em campos de concentração no nazismo, e ele era um psicoterapeuta, então ele tem uma experiência como psicólogo e psicoterapeuta associada a uma experiência dramática nos campos de concentração. Então disso sai uma teoria, sai todo um modo de ver a vida. Cara, ontem eu dei uma aula, falando, velho... Profundo. Cara, dá prazer de viver. Poder viver frequentando essas coisas. Porque você vê tanta banalidade, tanta privilégio, né? Você fazer o que você gosta. Privilégio, né, cara. Então, eu me sinto muito privilegiado também de poder trabalhar com o que eu gosto. Isso de poder acordar e fazer o que você tem prazer em fazer, assim, é um negócio que... Enfim. E você não gosta e faz por obrigação? Hoje, dar aula na Universidade Federal. Mas não é por obrigação. É por ainda um ajuste de vida que eu pretendo se desvencilhar. Hoje ainda eu não consigo. Mas porque você não acredita que a sua aula seja eficiente? Eu não acredito naquilo ali mais. Eu não acredito no projeto, eu não acredito no que é feito ali. Eu já fui coordenador de pós-graduação. Eu pedi minha desvinculação da pós-graduação. Eu vi como funciona. Eu vi por dentro como é o sistema. Viu a Matrix. Eu vi como é o sistema de o que vale, como a publicação, como é que os caras publicam artigos por ano, como é que é feito o negócio. Nunca vai dar certo. Não dá, nunca deu e vai continuar não dando. Então, assim, eu me lembro, porque eu sou um professor da Universidade Federal de Uberlândia e fiz a graduação lá. Eu sempre quis ser professor universitário. Sempre. A minha vida, assim, do primeiro dia que eu saí da graduação, eu mirei e fiz tudo. Fui fazer mestrado na Unicamp, fui fazer doutorado na Itália com o melhor cara que tinha na minha área. Fiquei 3 anos lá. Fui fazer estágios de pós-doutorado no exterior, em vários países, com os melhores. Quem é o melhor? Eu tô lá. Eu fico lá com esse cara, eu grudo nesse cara, aprendo com ele. Quando eu fiz a prova para entrar na universidade, a minha universidade ali no campus, a gente chama de Campus Santa Mônica, tem um letreiro azul, assim, com a luz, né? Universidade Federal de Uberlândia e tal. Eu passava ali, eu sou um cara meio frio, sabe? Eu não sou um cara, assim, muito da emoção.
mais com bicho. Mas eu olhava para aquele letreiro, velho, eu me emocionava. Falei assim, um dia eu quero estar aí dentro, dando aula aí. Cara, eu dava aula e eu orientava com um prazer, com um tesão, com uma vontade. E aí eu fui vendo o que foi acontecendo. De 2008, quando eu entrei como professor, o que virou pra cá? Não é uma crítica, é só uma constatação, entende? Eu não tô falando isso pra falar mal de ninguém, não. Sim. Tô falando isso pra falar assim, eu não concordo com nada daquilo. E você já tá colocando que não é mais pra você. Eu converso com os meus colegas professores, com os pouquíssimos com os quais eu ainda tenho contato, é uma gente profissionalmente frustrada. Que, sabe, aquela gente assim, eu tô aqui, beleza. Pior se eu não tivesse, mas eu sei que não... O cara, quando vai chegando na idade de aposentar, velho, eu já conversei com uns 3 ou 4, o cara tá acabado, assim, sabe? Porque ali ele falou assim, passou, né? O tempo passou, eu fiquei aqui. A depressão começa a bater. E agora? Né? Então, eu não quero isso pra mim. Então, assim, não é uma crítica nem nada, mas eu estou paulatinamente, progressivamente, ampliando o meu caminho pra fora dali. Espero conseguir um dia. Comunicação é uma coisa que você... Você é um ótimo comunicador. Cara, eu adoro, velho. Inclusive, eu trouxe esses livros aqui pra você. Alguns deles, tá? Esses aqui são 2 de uma coleção chamada Breves Lições. Esse aqui é best-seller. Dezenas de milhares que foram vendidos. Vou mostrar aqui pra galera. Esse daí é Ayn Rand, Os Devaneios do Coletivismo. Isso aí a galera que me segue nas redes sociais já cansou de me ouvir falar dele. Cara. Esse daí, Hans Hoppe, que é um grande pensador libertário. Tá vivo esse cara, assim. Esse cara me faz parecer um soviético. Você entendeu o grau da defesa da liberdade. Autor polêmico e provocador que desafia o consenso intelectual. Ele é pesado. Animal. E eu publiquei agora recentemente, numa parceria com uma amiga estudiosa do tema, com a Priscila Cisneros, esse livreto, O Essencial sobre o Coletivismo. Quando a gente falou assim, o problema não é esquerda e direita. O problema é, você tem que identificar bem o adversário. O adversário chama-se coletivismo. Se as pessoas entendessem isso aqui... Coletivismo é o populismo? O populismo é derivado do coletivismo. O coletivismo, se eu puder definir de uma maneira mais simples, como você gosta, é você pensar o indivíduo a serviço de grupos, de classes ou de estados. Pensar de uma forma que ele vai se encaixar ali em determinadas... Você não é mais importante do que um grupo. Você não é mais importante do que uma comunidade. Você não é mais importante do que uma sociedade. Colocar as pessoas em caixinhas. Portanto, você é um instrumento e não um fim. Você é um instrumento de realização de uma visão de grupo. Logo, você se harmoniza a esse grupo ou você tá fora e é aniquilado. E se você não se encaixa em nenhum dos grupos? Aí você vira um Denis. Você pode dar certo de encontrar alguns amigos, mas pode se ferrar muito também. Então, assim, a gente já cansou de ver, só para ilustrar isso, você tem um cara um negro que olha para o movimento negro e fala, eu não concordo com o modo como vocês combatem o racismo, vocês estão de brincadeira. Vocês querem a manutenção do problema, porque vocês estão vivendo do problema. Aí, o que o movimento fala imediatamente? Traidor. Você é um preto de alma branca. O traidor da causa. Você é um... Como é que é o Ciro Gomes chamou o cara outro dia lá? O Holiday chamou de capitãozinho do mato. Você é um capitãozinho do mato. Ou seja, ou você adere ao grupo e o grupo nada mais é do que uma massa coordenada por um ou dois. Você é homossexual, você tem que ser de esquerda. Então, se for artista, então, aí você tem que se dar as pautas coletivistas. Arte, você não, como assim você vai defender a direita se você está trabalhando com arte? Tipo? Entendeu? Então, assim, você não dá autonomia pro sujeito. Ele é um troço. O indivíduo, no coletivismo, ele passa a ser um troço. Então, não importa se é direita ou esquerda. Porra, isso é legal, hein? E, cara, a gente fez um trabalho assim, esse livro ficou muito legal, muito acessível e didático. Sim, leitura rápida. Leitura rápida, cara. Então, você vê, aí a gente tem desenhos, a gente tem quadro de pró-memória ao final do capítulo, assim para não esquecer, tal, os conceitos. Bem didático, né? Bem didático e preocupado com oferecer algo cientificamente plausível, sabe? Animal. E agora vem um próximo de liberdade de expressão. Isso é importante, hein? Sempre na torcida da gente não ser preso. Assim
Curtinha assim? Porque curtinha assim não, atende uma galera... Isso é a coleção. Isso vem na coleção. A gente colocou capa vermelha exatamente para enganar os idiotas, né? Que vão olhar e falar assim, coletivismo. Deve ser alguma coisa marxista. Pelo menos lê essa merda para ver se aprende alguma coisa. Aí depois vem liberdade de expressão, o que é o capitalismo, o que é o socialismo. Lembra aquela coleçãozinha que é antiga? Sim, sim. É bem nessa linha, pegar temas essenciais. Legal. Só que elas antigamente tinha na banca, né? Cara. Era bem legal. Assim, era tudo enviesado, mas tinha, né? Tinha. Aí agora a ideia dessa coleção é exatamente essa. Trazer de maneira acessível conceitos legais. Legal. E para fechar, a gente tem aqui uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que traga uma memória afetiva, que traga algo importante. Uma música que tenha uma importância gigante na sua vida, assim. A gente acredita muito no poder da música. Isso daí tá muito fácil, porque eu trago essa música no braço, que foi a música, e minha esposa na perna. Olha. Que é Nothing Else Matters, do Metallica. Que eu não sei, já deve estar na sua playlist. Não tá, não. Porque a gente se encontrou no momento em que as nossas vidas estavam assim, saindo de buracos absurdos. E a gente falou, cara, agora a gente tá junto aqui, é a nossa vida e vamos junto. A gente se encontrou 10 dias depois, a gente tava morando junto, a gente tá há 10 anos casados. Olha só. Aí tipo, e nada mais importa, Nothing Else Matters, Metallica. Animal. Porra, só tenho a agradecer, obrigado aí pelos ensinamentos, mundo, cara, obrigado pelo papo. Animal. Prazer do mundo, uma honra. Pô, brigadão. Fiquei muito honrado. Animal. Pô, deixa aí suas redes sociais. Tem alguma coisa rolando que você queira divulgar? Cara, vocês encontram tudo que eu produzo, que eu faço, especialmente no meu Instagram, que é @prof. E o meu nome, Denis Xavier. Só que meu nome é uma declaração de pobreza, com 2 N's e Y. D-N-N-Y-S. Não escreve normal, né? Com 2 N's e Y que eu vou estar lá. Lembrando que agora, entre 11 e 14 de março, a gente vai fazer um curso, acesso gratuito, vai ser feito no meu YouTube, sobre a era helenística, a era da filosofia quando Alexandre se instala. Alexandre o Grande, não é o Alexandre o minúsculo, não. É o grande esse. E aí tem ceticismo, epicurismo, estoicismo. São 4 dias de curso bem legais, que vão ser sempre às 19 horas. É só ir lá na minha bio, tá tudo lá. Como que é o nome? Repete. O evento vai se chamar A Aurora do Caos, sobre as filosofias helenísticas. Maravilha. Então tá lá, epicurismo, estoicismo e ceticismo, e entender o fenômeno de Alexandre o Grande em relação a essas filosofias. A galera gosta muito desse negócio de estoicismo, né? Estoicismo tá pra todo lado, então lá eu vou falar de um ponto de vista filosófico. Pô, animal. Pô, obrigado, velho. Obrigado a você, velho. E você que tá até aqui, obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!